Salve, salve galera, sou Vinícius Ferreiro e seja bem-vindo a mais um episódio do quadro Investimento no Controle, onde é na verdade um desafio. E tá aqui o nosso convidado de hoje, Lauro Inada. E o desafio é o seguinte, ele vai ter que jogar, ganhar de mim no Mario Kart enquanto ele fala de investimentos. Será que ele tem mesmo a estratégia dele sob controle? É isso que a gente vai descobrir agora. Salve Lauro, tudo bem? E aí Vini, tudo bom? Obrigado pelo convite. Cara, é sempre uma honra estar conversando contigo, né? Mais feliz ainda de estar participando desse quadro com vocês. E, eu vou te falar, faz muito tempo que eu não jogo Mario Kart, mas quem sabe, né? Jogar um jogo com você aqui. Eu não vou dar boi não, tá? Não vou dar boi não. Vou jogar. Gente, quem você acha que vai ganhar? Digam aí. Tem votação? Vai ter poll de votação? Antes de ver o episódio todo, já coloca aí quem você acha que vai ganhar. BitNoob ou Lauro? Coloca aí nos comentários, depois a gente vai ver quem acertou. Então eu vou dar play aqui antes de começar com a minha primeira pergunta, porque senão não tem graça, né? Tem que ter um pouquinho ali de dificuldade. E Lauro, pra iniciar aqui, fala um pouquinho sobre você, quem é Lauro, Legal. O que você já fez no mercado, o que você tá fazendo. Explica um pouquinho da sua história dentro do mercado cripto e investimentos pra gente. Cara, comecei no mercado cripto em 2017, então já faz um tempinho já. E a corrida tá começando, hein? Tô vendo. E tem aquele negócio de apertar o botão rápido pra começar, né? Na hora certa. Na hora certa. Mas nossa, vai ser difícil, cara, porque eu sou um cara que eu gosto de fazer as coisas, tipo, uma coisa por vez, entendeu? E aí eu pensar em jogar ao mesmo tempo é uma coisa que, tipo, não é muito comum. Qual que é o valor? O que atira, Vini? O que atira é o superior esquerdo. Tá, beleza. Bom, vamos lá, gente. Então vou voltar aqui a falar um pouquinho, né? Eu comecei em 2017 no mercado cripto. Gente, eu vou tomar um pau aqui do Vini. Não, ele tá em terceiro, eu tô em sexto já, porque eu errei duas vezes o drift aqui e já bati umas... Nossa, esquece. Agora eu lembrei os botãozinhos. Foi mal, gente. Vou ter que voltar várias vezes voltando e falando aqui, jogando, mas vamos lá. Mas vai dar certo. Comecei em 2017 no mercado cripto, né? Então, de lá pra cá, fiz muita coisa. E a parte que eu comecei mesmo a trabalhar no mercado cripto foi em 2021. Eu trabalhei numa research, como o Vini comentou aqui um pouquinho. Então, fui head research, chamada Quad Financial, né? Então, a gente fazia análise on-chain, análise de mercado. Nosso foco era muito na parte... Eu comecei a falar, fui pra sétimo lugar, cara. Não, pior que eu não tô falando e tô em parte. Então, não tá muito... Não tá dando muito certo pra mim, não. Eu tô prestando atenção no jogo e não tá indo. Eu gostei... Cara, eu sempre tive vontade de fazer um quadro desse, Vini, de participar. Aqui, ó. Chega em casa. Chegou um momento certo, né? E trabalhei na research, na Quad Financial, a gente fazia análise de cripto, né, enfim. E de lá pra cá, passei por essa parte, inclusive, de games. O Vini sabe que eu gosto muito de games, né? A gente trabalhou junto com o Blockchain Games Brasil, fazendo conteúdo de jogos, enfim. E hoje, trabalhando aí numa startup, no setor cripto ainda. E aí eu vou falar um pouco mais dela mais pra frente, né, Vini? Acho que tem bastante coisa a gente falar sobre isso hoje. Então, pra quem não conhece, basicamente é isso. Qualquer coisa que vocês tiverem interesse, né, hoje na parte de startups, enfim, ou até inteligência artificial, é onde eu tô focado, e eu acho que a gente tem bastante coisa pra falar sobre isso hoje. Mas você já tem um know-how interessante em cripto, porque assim, ser analista de cripto é algo difícil. Então, deixa eu ver que lugar você ficou, Vini? Eu fiquei em primeiro. É porque você tava prestando atenção na gameplay. Estratégia. Entendi. Você não entendeu? Na hora que tá começando, eu faço a pergunta, e depois eu fico só jogando, enquanto a pessoa ali fica tentando manter os dois. Eu tenho que fazer o Vini falar mais, gente. Essa é a estratégia. Não. Meu trabalho aqui é fazer perguntas e ficar em primeiro. Essa é a minha função. E nem sempre eu consigo fazer minha função aqui, quer ficar bem na colocação. Mas, enfim, analista de cripto é algo difícil, porque eu acho que o mercado novo, pelo menos eu tenho dificuldade em analisar algumas criptomoedas, principalmente de novos segmentos. Você não tem muito parâmetro de benchmark, né? Então você já começou numa das áreas que eu julgo mais difícil, e outras das áreas que também é difícil, algumas pessoas acham fácil, mas não é, que é produção de conteúdo, né? Cara, e produção de conteúdo é engraçado, porque eu comecei pelo caminho inverso, né? Eu comecei fazendo research, não produzia conteúdo, né? Não mostrava a cara, e depois eu passei a criar conteúdo num segundo momento. Nossa, são habilidades totalmente distintas, e a parte de criação de conteúdo é interessante. Todo mundo antes de fazer fala, acho que é tipo algo mais simples, né? Mas gravar vídeo, editar, e tipo, quando você tem outras pessoas pra te ajudar, é uma coisa, mas fazer tudo sozinho, cara, é um desafio absurdo, né, Vini? Então você que tá acostumado com isso. E eu vou te falar, eu sinceramente acho isso mais difícil do que eu ficar lá sozinho no escritório, escrevendo relatório, fazendo research, fazendo análise on-chain e vendo qual cripto que eu vou investir. Tipo, fazer conteúdo e gravar vídeo, tem que pensar no que você vai falar, no que você vai escrever. Eu te acertei agora. Foi você que mata, sacou? Foi. Sacanagem. Mas o bom é que, tipo, você já fazia parte do trabalho de gerar conteúdo, que é o estudo, né? Você fazia o estudo ali para a research, então
tudo bem que não era o mesmo conteúdo, talvez dificultava um pouquinho a sua vida, que você falava de games na produção de conteúdo, né? Que era algo que você gosta. Gostava, Falava de games e na parte de research você tinha aquele investimento mais sério, né? Que você tinha que passar pros investidores, análise, então era um trabalho dobrado, né? Você tinha um estudo pra fazer vídeo, mas não fazia vídeo dele porque você queria fazer vídeo de outro segmento. E na research você tinha que fazer o estudo pra compartilhar ali com os investidores e fazer toda a gestão, né? Mas eu já vou até puxar aqui pro próximo tema, que eu, inclusive, acabei acompanhando bastante. Recentemente você foi pra China, né? Foi. Imagina que foi, pelo que eu entendi, foi a passeio. O que você viu lá de diferente, né? Que todo mundo que eu conheço que foi pra China sempre viu alguma coisa muito diferente lá. Falou, não, isso aqui é de outro mundo, ou algo diferente. O que você pode compartilhar com a gente aí que você viu lá, pra galera ficar de olho, talvez? Cara, então, é bem bacana você comentar isso, né? Porque eu acho que lá é um país onde poucas pessoas, pelo menos no Brasil, né? A galera não costuma falar, vou pro Japão, né? Vou pros Estados Unidos. Mas pra China, a galera não costuma ir. E eu sempre tive muita vontade de conhecer. Quase acertei ele na ganhei do Vini agora, hein? Gente, eu gostei dessa estratégia do Vini falar mais do que eu. Vocês viram que deu diferença já na posição aqui, pelo menos do ranking, tá? Então, calma. Foi na competição eu tô em primeiro, eu tô na frente tá ainda. Calma. Eu deixei essa. A gente pode trocar o esquema aqui de eu fazer perguntas pro Vini pra ele responder e eu falar? Não vale. Aqui eu faço perguntas, tô jogando em casa, então aqui eu faço as regras. Mas Vou estar falando da China, né? Uma coisa bem interessante, assim, pelo menos do país, né? E eu fui lá a viagem de turismo, tá, gente? Não fui a trabalho, não. Mas é um lugar que eu sempre tive vontade de conhecer, assim, principalmente na parte tecnológica. E pra quem não foi, né, pra Ásia ainda, sugiro muito ir. E a China, principalmente hoje, se tornou, acho que um dos países mais interessantes, assim, que pelo menos, tipo, já fui pro Japão, né? E, pô, eu adoro o Japão, principalmente comida. Mas a China, pra quem gosta de tecnologia, cara, não existe um lugar assim mais interessante para você visitar. Se você avaliar as evoluções, pelo menos assim na parte tecnológica, tanto da parte do dia a dia, né, dos chineses, porque uma coisa é você ver, tem robô lá nos Estados Unidos, caso mostrando, ou tipo aqueles telões gigantes, né? Na China, você vê a galera utilizando tecnologia assim na prática, sabe? Então, você tá passeando num restaurante, aí você vê que tem um atendimento onde tem, por exemplo, vou me acertar, eu tenho primeiro, vou me acertar. Como que eu vou passar aqui? Então, a China já é o ápice de tecnologia, assim, pra quem quer ver isso um pouco mais de perto, né? Seria um país interessante pra ir. E você tinha, quando eu perguntei, quando a gente tava conversando, né, que eu acompanhei essa viagem do Lauro, ele já tinha comentado que a China você consegue ver muita coisa de tecnologia no dia a dia, né? Tipo, aplicada na vida real, né? Não só no cenário da internet, é no dia a dia das pessoas. Essa parte legal. Então, no dia das pessoas conseguem ver usando tecnologia. Um exemplo muito prático, né, que a gente teve também, no próprio hotel. Você já deve ter pedido, enfim, iFood da vida no seu dia a dia, né? Lá, os chineses eles fazem isso o tempo todo, mas a parte mais legal é que o cara que é o que entrega, né, o entregador, né? Uhum. Lá na China, claro, ele vai até a entrada, né, ou a recepção do... Ganhei de novo, primeirão, ó. Cacete. O cara chega até a entrada do hotel, do apartamento, etc, né? Na China, tem uma parte adicional. Quando chega a encomenda, né, o entregador chega no hall do hotel, por exemplo, ele coloca dentro de uma caixinha onde tem um robô. Uhum. E esse robô leva a comida no seu quarto, entendeu? Então, esse tipo de coisa é o tipo de detalhe que você vê tá no dia a dia, porque a gente é super diferente, né? E pra lá, todos os hotéis que a gente ia praticamente lá na China, tinha esse serviço. Então, você já vê que... É tecnologia aplicada na vida real ali, não é só no... E assim, a todo momento, sabe? Um outro exemplo, você percebe que toda a parte de pagamentos, né? Isso no Brasil agora também veio como por causa do Pix. Então, você faz as coisas de pagamento celular, né? Mas, por exemplo, você vai para os Estados Unidos. É interessante, muita gente não sabe disso, tá, gente? Mas o Brasil é um dos países mais avançados em termos de pagamentos financeiros. A Elo veio aqui e falou a mesma coisa. Falou a mesma coisa? O sistema de pagamento, o Brasil é bem evoluído. Isso. O Brasil, na verdade, tá... Cobrar imposto também. Eu dei ré no começo do lançamento, porque eu botei errado. Eu avisei pra ele antes de começar, gente. Eu preciso arranjar uma desculpa de derrota, tá, gente? E assim, o Brasil é um dos países mais avançados em termos de pagamentos. Muita gente não sabe disso. É legal o Vini tá comentando isso aqui, né? Conversou. A Elo veio aqui, pô. Manda um abraço pra Elo aí. Entendi que ela também já gravou, né, Vini? Então também tem novidades. O Brasil já é avançado, mas a China tá mais avançada ainda. Então a parte de pagamentos, a gente, pra fazer as coisas lá, né? Preciso passear, ir no ponto turístico, ou preciso pagar o bilhete de metrô, preciso fazer qualquer coisa, pagar um supermercado ou fazer qualquer pagamento, você usa tudo ao mesmo aplicativo lá e com esse mesmo aplicativo você faz
todos os pagamentos que você precisa. Hotel, hospedagem, passagem de metrô, tudo no mesmo lugar, sem ter que ficar com um monte de aplicativo diferente. E além disso, sem usar dinheiro. Você não precisa comprar bilhete, você não precisa fazer nada. Lá eles conseguiram unificar muito bem isso, né? Muito bem. Por outro lado, né, eles também sabem tudo que você faz. Porque nesse aplicativo que você usar, você tem que cadastrar seu passaporte. Então, se você fizer alguma coisa errada, Vini, os chineses sabem que naquele dia, naquele momento, você sabe onde tudo da sua você vida. tava, tudo da sua vida. Então, essa é uma coisa que você também tem que levar em consideração, que assim, nem tudo é a sua vantagem, né? Mas você percebe que tem câmera por todo lado, que é mais uma vez... segurança também, né? Isso ajuda. É isso, mais uma vez a parte de tecnologia vem muito forte lá na China, né? E a parte de segurança. Meu, todo mundo acha, pô, será que é seguro? É um bom lugar pra ir? Cara, é extremamente seguro. Eu me sinto, por exemplo, mais seguro lá do que, sei lá, se for pra Europa, pros Estados Unidos, é mais seguro lá. Se você faz mais seguro lá do que no Brasil, mas aí também, né? O Brasil é um parâmetro bom. um pouco complicado pra gente levar em consideração, mas essa é a parte interessante, sabe? E assim, pra quem tiver vontade de ir, vá, que eu tenho certeza que não vai se arrepender. É um país... Ai, tem mais uma volta, achei que era a última. Caramba, ele tá em primeiro, gente. Tô melhorando, tô melhorando. Vou chegar lá, calma aí, gente. Acabou ainda não. Daqui a pouco vem um canhão, um míssil aqui e explode. Mario é muito bom por causa disso, né? Eu posso fazer pergunta pro Vini, né? Pra ele prestar atenção também. Vini, fala um pouquinho sobre... Não. Onde você quer viajar, férias. Não vale. Toda vez eu erro nessa curvinha aqui. Onde passou? Mas aproveitando, né, que você tá falando um pouco da China, acho que muita gente liga a tecnologia hoje com inteligência artificial. Sei que você tá acompanhando bastante esse mercado. Então, se você quiser já fazer um panorama do que você sabe que tá rolando na China sobre isso. Mas a pergunta mesmo, que eu quero que você responda, é se você acha que isso é realmente uma bolha. A gente tá vendo, né, as grandes empresas gastando muito dinheiro com inteligência artificial, né? Então, a gente vê isso em alta em todo o segmento, em cripto, tá em alta, enfim, tudo inteligência artificial tá. A Nvidia se tornou uma das maiores ou a maior empresa do mundo, dependendo do momento que você olha. E aí, isso tudo é algo revolucionário que veio pra ficar ou é uma bolha? Ou um pouco dos dois? Se a gente olhar o panorama total, tô subindo, hein? Ele ganhou essa. Ele ficou em primeiro. Eu acho que me deu uma... Vamos ver resultados. Um chá de chá pra mim aqui. Vamos lá, vamos ver como ficou. Ixi, acho que agora é o resultado desse primeiro campeonatinho. Essa primeira Copa. Vamos ver, quem será? Tá, mas pode continuar respondendo aqui, né? Não é assim também. Gente, tô tentando ganhar tempo aqui pra ganhar o jogo, ele tá entendeu? Querendo pensar esse é o objetivo, esse é o objetivo. Putz, ele me... eu ganhei. Eu fiquei em terceiro e ele ficou em quarto. Eu fiquei com 42 pontos, ele ficou com 41. Ganhei, ó. Tá bom, né? O importante é o ranking ali. Top 3, eu tô no... Enfim, é isso. Mas vamos lá, e aí? É bolha ou não é? Tá. O que você acha? Qual que é o panorama que a gente tá vendo da parte de AI, né? Tem uma linha que a gente olha bastante, que vocês podem ver que, de fato, a grande maioria das empresas, né, estão numa corrida por AI. Isso a gente não tem dúvida. E qual que é o problema disso? Todas as empresas sabem que a grande vencedora dessa corrida vai praticamente dominar o mercado. E o grande desafio todo mundo sabe que só vai ter uma grande vencedora, e a grande vencedora desse mercado vai levar, basicamente, todo esse mercado para os próximos 5, 10, 20 anos, enfim. E acho que esse é o grande desafio. Sabendo desse contexto, as empresas estão investindo muito no mercado de AI. Google, Meta, enfim, todas as grandes, né, hoje. Os Estados Unidos até tem algumas medidas para evitar que a China se sobressaia nisso, né, colocando algumas leis, né, para a Nvidia não vender as placas mais potentes para lá e tudo mais. É uma guerra comercial estratégica, né? Enfim, e é bem complicado, porque no final, essa guerra, a gente sabe que vai ter um grande vencedor lá na frente e ninguém quer perder esse mercado. Consequentemente, como tá rolando essa corrida, né, e são empresas que têm muito caixa, Meta, Google, enfim, todas elas têm um caixa muito grande e tem muita gordura para queimar. Mas no final das contas, hoje, muitas delas ainda estão num cenário ainda de não conseguirem ter os seus business de inteligência artificial lucrativos, tá? Então, quem estiver olhando dinheiro aí, gasta mais do que arrecada. Principalmente hoje quem tá liderando o ranking, tá? Não sei se vocês estão acompanhando, a Google tem ultrapassado, né, com o Gemini e todos os indicadores, né, de inteligência artificial, pelo menos de eficiência, enfim, de busca geral, né? Ultrapassando o ChatGPT da OpenAI. É porque eu acho que o Google, ele consegue aproveitar todo o resto do ecossistema, né, pra conseguir isso. Pois é. E todo mundo usa o serviço da Google, né? Inclusive, quando você faz a busca no Google agora já vem a resposta automática da inteligência artificial, o que é bem interessante. E toda essa parte aí do mercado de AI agora, né, tá nessa corrida absurda. Como ninguém quer perder, todo mundo tá investindo horrores, né, nesse mercado. Você pode ver que tem lançamento de inteligência artificial
o tempo todo, sempre tem uma coisa nova rolando, e a gente acha, você pode ver que tá muito rápido, né? Não sei se vocês perceberam, isso é bem interessante, porque realmente. a maior parte dela já tinha, tipo, dentro da guardada na manga, as evoluções há muito tempo. Isso Ninguém queria divulgar, né? Ninguém queria divulgar, tá esperando Os concorrentes não divulgaram. Mas essas cartas na manga estão acabando. E aí você vai começar a ver que o mercado vai começar a identificar quem é o grande vencedor, né? Entendi. E qual que é o grande problema de tudo isso? Vocês vão ver que, como é uma corrida, parte de chips, né, e a criação de esforço, né, das LLMs, que são é basicamente a estrutura para gerenciar as informações e, enfim, fazer as AIs trabalharem, demandam muito chip de processamento, que o Vini comentou aqui, né. Essa é uma corrida muito louca, porque chip você faz, né, uma vez gerados os chips, você não vai desfazer. É diferente, né, a demanda, a gente diz que na demanda elástica, tipo, ela sobe e desce, o chip se produz, gera um monte, depois que tipo, se estiver parado em algum momento, né, a demanda diminuir ou deixar de utilizar, você não consegue subir com elas. Então, esse é um risco maior, porque a infraestrutura da AI, são os processamentos chips, é algo, se em algum momento deixar de ser utilizado, pode ser que a gente fique com subutilização, sendo que por um momento cresceu muito artificialmente por causa dessa alto investimento, alta demanda. Uma coisa que você falou, até vou trazer aqui pra galera que é gamer, né? Vai montar o seu PC gamer, vai comprar qualquer coisa, tá tudo ficando caro. Tudo que tem memória tá ficando caro e a culpa é da inteligência artificial, né? Então, por exemplo, eu não tenho um pente de 32 GB no meu computador. Fui olhar quanto eu paguei. R$1.035, R$1.050. Não. E agora eu fui olhar o mesmo pente de memória, 2.000 e alguma coisa. Por quê? A IA tá exigindo muita memória, que ele falou, né? Muitos chips de memória. E as grandes empresas estão comprando na frente. Falando, eu compro antes do chip tá pronto, eu compro o seu próximo lote. E isso, quem vai se lascando é a gente, que quer ter um PCzinho bacana, videogame vai ficar mais caro, celular, tudo que usa memória tá ficando mais caro, tá? Então qualquer canal de hardware que você for ver por aí, você vai ver essa informação. Só um ponto aqui pra trazer pra galera. E é isso, então, a infra de AI, ela tá crescendo, né, a demanda, né, a utilização, só que a gente não sabe até quanto isso é sustentável, porque em algum momento pode ser que algumas dessas empresas que estão fazendo toda essa demanda, né, esse investimento para melhorar, né, as suas soluções de AI, em algum motivo elas vão perceber que elas não estão sendo lucrativas, o mercado vai perceber e falar, OpenAI, me diz aí, aquele faturamento que você estava estimando aí, vocês não vão mais conseguir. Agora vocês vão ter que diminuir o investimento na parte de infra. Quando isso acontecer, é bem possível que a gente tenha uma bolha sendo estourada da inteligência artificial. E eu acho que esse é o grande risco que a gente está tendo. O problema é, a gente não sabe quando isso vai acontecer, com toda a bolha, né? Pode estar perto, pode acontecer semana que vem, pode acontecer daqui 1 ano, 2 anos. E aí, quando acontecer essa bolha, vocês sabem que o mercado, o SPX, né, o SP500, que é o mercado americano, né? Basicamente, ele é puxado pelas Big Five, né, as grandes empresas americanas, né? E a grande parte delas são as que subiram por causa de tecnologia, por causa de AI. Uma vez essas empresas sofrendo, né, com a bolha de inteligência artificial, muito provavelmente o mercado americano como um todo vai cair. É bem interessante, muita gente às vezes acha que, poxa, o mercado americano tá subindo, né? Tudo tá subindo, etc. Mas na verdade tudo tá subindo por causa dessas Big Fives. A grande maioria das empresas americanas, tipo, aquelas empresas que produzem commodities ou, enfim, montadoras, enfim, qualquer setor tradicional nos Estados Unidos não tem crescido em valor de mercado. Essa informação é bem interessante porque todo mundo fala, poxa, o mercado americano... Então são números meio que inflados pelas empresas de tecnologia. É isso aí, Vini. Eles representam, assim, a grande parte do índice, tipo, por longe, assim. Então, uma vez elas sofrendo... Ai, eu me estourei, Vini. Foi mal, gente. Uma vez ela sofrendo essa parte e o Lauro sofrendo palavrão ali também. Não, mas muito bom isso aqui. Até trazendo aqui uma questão extra, né? E eu vou pedir para você ser rápido, que a gente vai voltar nesse assunto depois. Você comentou que são números, o S&P tá meio que inflado por causa das empresas de tecnologia. E hoje eu tenho percebido que cripto está muito correlacionado à parte de empresas de tecnologia. Então você acha que sei lá, a bolha de AI estourando pode sobrar para cripto? Com certeza, tá? E aí... E no final, todos esses movimentos geralmente são, como a gente diz, existe uma correlação muito grande, tá? Entre o mercado tradicional e o cripto hoje. Basicamente, a pessoa fala, não tem problema se o mercado tradicional cair, o cripto vai aguentar. Isso não é verdade, tá? Moleque, fiquei em primeiro na linha de chegada. Caramba, Vini. Nossa, essa aqui foi mal, hein? Eu tô, tipo, no 8º. E ainda me estourei com a bomba. Tem quantos corredores nessa aqui? Tem 12, eu acho. Nossa. Tá bom, faz parte. Porque eu falei demais isso aqui, tá, gente? Não, mas, galera, presta atenção na informação. A informação também vale. A gameplay é só detalhe. Deixa que eu vou... Você mudou de personagem, né, Vini? Você tá mudei. Eu tô com... Mas tá muito boa a informação aqui, eu pelo menos tô gostando. Continue aí pra gente. Você falou que tem essa correlação, né? E no caso pode sofrer,
Esse é um ponto que a gente tem visto bastante, né? Que a correlação tem crescendo no mercado tradicional. Além da correlação que a gente vê da parte com SPX, etc., uma correlação muito forte é a parte de liquidez, tá, Vini? Então, assim, são os dois principais indicadores que a gente olha de correlação de mercado. A parte de liquidez, basicamente, não é só isso, tá? Mas o principal driver é os juros. Então, a pessoa já sabe, né? Se o juros está caindo, a tendência é o mercado ter mais dinheiro, investir mais capital no mercado de risco e, consequentemente, o mercado de risco é o mercado de cripto, né? É o mercado mais arriscado que a gente tem e é onde a gente vê mais oportunidade, né? Quando tiver esse tipo de cenário de aumento de liquidez, tá? Essa parte de correlação que você falou aí, Vini, acho que é bem legal a gente comentar sobre isso, porque a gente tá num momento agora, né, de bastante incerteza, né? A gente não sabe o que vai acontecer e o mercado cripto esse ano ele foi bom, né? Tá meio meh. Mas agora tá meio meh, acho que é exatamente isso. E não necessariamente a gente acha que, eu não quero dar essa má notícia pra gente, mas é muito provável que a gente esteja muito mais no fim, né, do ciclo mesmo, do que no... Galera, vou cortar ele aqui, que ele tá entregando as nossas próximas questões. Ah, é? Ih, foi mal, hein, gente? Vou cortar ele aqui, pra gente direcionar com calma, porque agora eu queria puxar pra outro tema. Não é outro tema, é o mesmo tema, só que ele já tava respondendo coisa adiantada, não vale isso. E ele nem sabe as perguntas, ele tava respondendo adiantado. Ai, rapaz, tava colando, né? Eu gostei quando você começa a falar, Vini, que você caiu pra 7º lugar, é isso mesmo? Filha da mãe. Agora eu entendi. Eu vou me recuperar. Tá, a gente vai entrar nesse assunto de macroeconomia, né, e o ciclo do mercado cripto. Mas antes, eu queria... Deixa eu até dar um pause aqui, galera. Vou dar um pause. Só porque ele tava em 10º lugar, tá, gente? Estratégia. Pra gente fazer uma dinâmica. A dinâmica é o seguinte. Você escolhe uma carta, eu vou te mostrar algumas cartas. E tem um desafio, não é uma pergunta, alguma coisa que você pode fazer. Você vai escolher uma, vai ler pra galera o nome da carta e o que você precisa fazer ou responder. E ó, que medo, hein? Não pode dar pelas beiradas, tem que ser direto. Tá bom. Fechou? Escolhe uma. Essa aqui. Opa. O que é essa carta? Confissão proibida. Olha o desenho que ele deixou aquela carta minha. Revele uma opinião impopular sobre influencers, criptomoedas ou mercado. Escolhe um desses. Nossa, tem que ser bem popular mesmo. Pensando aqui. Você sabe, aquela que você vai falar agora e a pessoa vai te cancelar na internet. Tem uma impopular, que realmente essa... Inclusive, que essa é uma opinião que eu tinha antes e hoje eu tenho umas dúvidas que eu mudei bastante, assim, que é com relação a altcoins. Você sabe que é a dor de muita gente desse ciclo, né, gente? É altcoins. Altcoins. Dessa vez eu não sofri tanto, gente. Eu aprendi. Tem uma opinião bem popular. Eu tenho um sentimento que as altcoins, tu não falava, né? Putz, vai ter alt-season, etc. De fato não teve, né? Mas eu tenho uma opinião que elas vão voltar com força no próximo ciclo. Acho que a maioria hoje tá pendendo pra... A maior parte das pessoas que não vai ter alt-season. Não tem alt-season. Mas eu acho que a gente vai ter muito forte no início do próximo ciclo. Então, se você tá afim enfim, gosta do mercado e curte, preste muita atenção nesse bear market pra comprar muita altcoin, porque as poucas que vão sobreviver, porque eu acho que grande parte vai morrer, eu acho que a gente vai ter uma alt-season forte no próximo ciclo. Então, a questão é assim, você acredita que vamos ter uma alt-season forte, mas tem um risco grande porque corre o risco da pessoa falar, não, acho que essa aqui é a boa, mas ela morre. Então eles têm que estudar, analisar bem. Vai ter que analisar, vai ter que estudar bastante, porque apesar de ter essa opinião popular de ter uma alt-season forte no próximo ciclo, nesse ciclo e durante o bear market, a gente vai ter a maior limpeza de altcoins do mercado, tá? Mas eu acho que terminando isso, a gente vai ter um cenário onde a alt-season vai surgir forte. Faz sentido, porque assim, se morre muitas, o dinheiro, a liquidez que estavam nelas, vai grande parte pro Bitcoin, grande parte sai do mercado, mas o resto vai para as boas. É isso, é basicamente faz sentido essa análise. E é bacana porque o mercado sempre passa um período que a gente chama de período de expansão, né? Onde tem um crescimento de soluções, de projetos, etc. Isso é normal em toda bolha, tá? E basicamente a gente passa por isso. E depois a gente tem um período de seleção, que é onde a gente tá passando agora. Inclusive, é interessante vocês vão ver, cara, tem projeto que tá aí há 7 anos no mercado. Deixa eu botar play aqui. Vou pra ele falar, não. 7 anos. Sacanagem. Eu fiquei parado. Tá bom. Vai, vamos. Mas eu caí no buraco, gente. Não, eu fiquei parado, gente. Ó, vamos lá. É que eu esqueci. Fui pra 9º lugar, vocês viram aqui, né? Eu tô em 12º, gente. Calma, não tô... Então, vamos lá. Quer pegar restart? Vamos pegar restart. Não, vamos lá. Eu gostei da plantinha. Eu achei que tava na parte de seleção de personagem, gente. Foi sem querer essa. E tava no fim, vocês viram que tava no fim ainda. Não, o pior é que ele terminou em 6º e eu terminei em 11º.
Não, tá. Eu até esqueci o que eu tava falando Se fosse agora. uma estratégia, foi uma estratégia ruim. O que eu ia falar agora mesmo? Esqueci o que eu ia Eu falar. até esqueci o que eu ia falar. Você estava falando da sua opinião impopular. Que você acredita que teremos poucas altcoins, mas sim teremos uma alt-season mais selecionada, né? E que isso é algo normal do mercado. É isso. Eu ia até comentar que dentro do mercado cripto, eu presenciei muitas dessas bolhas na prática. Então, vou até usar isso aqui como pergunta. Seria semelhante à pequena bolha que nós tivemos dos jogos Web3? Pegar de exemplo. Expandiu de uma maneira com um monte de jogo que não era muito bom. Então, tudo tava valorizando, tudo tava dando certo. Teve um momento que começou tudo a dar errado. E hoje, os que dão certo é aqueles que trabalham de verdade, tipo os bons projetos. É basicamente isso que vai acontecer para você com as altcoins. É basicamente isso. Mas assim, eu acho de maneira até muito mais agressiva, tá? Eita, Ver que tem muito... agora deu medinho, mas é verdade, assim, pelo menos... Mas, gente, lembrando que é só um feeling meu, tá? E disclaimer. Porque esse vídeo não constitui indicação financeira. Não é sugestão de investimento, tá, gente? Deixei bem claro. Já deixei de ser... Hoje eu não faço mais head de research, nem nada. Hoje, toda essa análise que eu faço, geralmente, é só com o meu portportfólio pessoal. E é isso, tá? E aí, tá compartilhando Cada com a gente. ó, Então, ó, deixa o like no quadro. On research. Cada um faz sua análise, por favor. E vocês vão perceber que ainda tem muita empresa, né? Vou colocar até uns nomes aqui, né? Porque é legal pra gente fazer um pouco de... É pra ser um quadro mais polêmico, né, Vini? Vocês podem ver, tipo, Ada Cardano. Pô, quanto tempo já existe? Tá desde 2017. E eu acho que vai ter gente que gosta da Ada que vai vir aqui, hein? É mesmo? Vai não, pode mas é bom que esse quadro tá antes. Depois se defendem. Depois o B.O. é seu, Eles se Vinícius, defendem. né? Mas deixa eu falar outra. Polkadot. Não, volta pra Ada Cardano. Volta pra Ada Cardano. Gostei. A galera vai... Vai dar bom. Vocês podem ver que são soluções que, na prática, eles entregaram muita coisa ainda. E, cara, já estão quantos anos buildando? Em algum momento, esse dinheiro, né? Não vou dizer acabar porque eles têm bastante dinheiro, mas etc. Mas as pessoas vão começar a duvidar bastante do projeto, né? E o capital, não somente acabar, mas vai rolar uma certa, né, bagunça de migração, de pivotar o projeto, enfim. Lideranças, vocês vão começar a perceber que esses grandes projetos vão passar por grande dificuldade, tá? Nesse bear market. Então, fiquem bastante de olho para tentar entender qual projeto que vai conseguir fazer esse movimento de maneira, sei lá, legal e quais que não vão, tá? Mas lembrando que a grande maioria vai embora. Mas, gente, de novo, não desistam das altcoins, assim, pelo menos eu vejo que as opções de investimento ainda vão surgir, né, no mercado financeiro e cada vez mais o mercado tradicional está usando blockchain, né, e criptativos. Então, essa é a opinião impopular do momento. Inclusive, eu quero saber se é impopular mesmo. Você que tá assistindo aí, pra você, vai ter uma alt-season selecionada, assim como ele? Vai ter uma alt-season desenfreada, como já tivemos antes, que é qualquer projeto altcoin valoriza? Ou não teremos alt-season? Coloca a sua opinião aí nos comentários, que eu vou dar uma lida depois, hein? Coloca aí. Eu acho que é válido a questão de uma alt-season selecionada. Eu só não... Mas tem um outro caminho que me faz pensar que talvez não teremos uma tão agressiva. E aqui entra o que eu já vi algumas pessoas, isso aqui não foi eu que criei, tá? Eu vi em outro lugar, eu achei legal, é que estão denominando algumas criptomoedas como criptomoedas institucionais. Legal. Que são o quê? Aquelas criptomoedas que atraem a atenção do investidor institucional. Que foi o que o Bitcoin atraiu, que fez ele valorizar, Ethereum atraiu, talvez Solana e mais alguma agora. E se o mercado estiver se movimentando só por causa de grana institucional, qual a chance de altcoin ganhar essa liquidez? Esse é um tema bem bacana, que são vamos dizer, as moedas institucionais, né? Inclusive, provavelmente a Coinbase deve lançar a dela, né? É meio que nessa linha que também você tá falando, né? Não, quando eu falo cripto institucional, não é necessário, não é relacionado a uma cripto criada por uma instituição tradicional. E sim uma criptomoeda que atrai a atenção de um investidor tradicional. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Que foi o que aconteceu com o Bitcoin. O Bitcoin, ele valorizou muito porque ele atraiu a atenção através dos ETFs ali e tudo mais, do tradicional, do institucional ali, e por isso ele ganhou muita liquidez e fez ele valorizar. O que eu tô enxergando nesse contexto de investimentos, né, principalmente na parte de institucionais. Eu acho que eles vão entrar. Ganhei de novo, fiquei em quarto, ele em quinto. Mas, pouca diferença. Uma posição, gente. Mas a pontuação tá meio longe dessa vez. Dessa vez. Eu tenho que fazer o Vini falar mais, eu já falei, essa estratégia é essa. Que é fazer perguntas rápidas e ele se vira e eu vou na gameplay. Mas, porque assim, a liquidez do mercado é limitada. Tudo bem que morrendo muita altcoin, vai liquidez dessas que morreram
parte delas podem ir para as boas altcoins. Mas o que eu vejo mesmo é muita liquidez vindo do institucional. Não é mais um mercado de varejo, né? Sim. E pelo menos a minha expectativa é que as moedas que valorizem são a que recebem esse investimento. Então você acha que tem espaço para ter esses dois movimentos? Na verdade, assim, eu acho que tem, porque esse é um movimento que já existe no mercado tradicional atual, tipo, bolsa americana, né? Então, acho que tem esse movimento, sim. A diferença é que, claro, o mercado institucional, ele é muito maior do que o mercado... A gente, né? Pessoas normais. E, assim, esse é o mercado cripto que eu acho bem bacana, porque além de estar com esses dois movimentos, é o único mercado onde a pessoa física ela ainda é bastante relevante, tá? Apesar do mercado institucional ser muito grande, a pessoa física é bastante relevante e, melhor, ela entrou antes que o mercado institucional no mercado, o que é um fator bastante interessante, né? Então você pode ver, os grandes detentores de criptoativos tá começando a mudar agora pro institucional, né? Mas até então, Sim. os grandes detentores eram pessoas físicas. Então, isso é algo que a gente ainda tem a nosso favor, né? Tá mudando. Espero que no próximo ciclo o mercado institucional não cresça tanto ainda a ponto de ser, como posso dizer, nocivo, né, pro mercado cripto, tá? Então você acha que a própria liquidez do mercado cripto pode fazer essa out-season mais selecionada? Eu acho que a própria liquidez do mercado, da forma que pelo menos a gente tá correndo agora, né, a gente não tem dinheiro suficiente para fazer todo o mercado crescer, né, todas as altcoins subirem. Mas, e assim, na verdade, mesmo que tivesse, tá, gente, eu acho que hoje o mercado não vai tá mais fazer seletivo, isso. não vai fazer isso. Ele tá mais inteligente. E aí ele vai selecionar algum nicho, né, alguns criptoativos específicos. Então, pelo menos é isso que tá chegando agora. A galera tá analisando muito mais agora como a gente fazia com o mercado tradicional. Tem que analisar caixa, faturamento, qual tipo de projeto tá gerando mais receita. Enfim, tá muito mais indo pra linha do mercado tradicional. Acho que essa parte... E falando justamente não tem mais volta, tá, gente? Dessa influência, né, do mercado tradicional no mercado cripto hoje, você acha que esse dinheiro que entrou fez quebrar o ciclo de 4 anos do mercado cripto? Fica uma pergunta difícil, hein, então, essa assim, eu vejo que... A pergunta de $1 milhão, essa daí da quebra de ciclo. Eu vejo muita gente indo para um lado, indo para o outro, mas ninguém posiciona com 100% de certeza. Eu aqui, o convidado é você, eu acho que não vai ser igual, não tem mais o mesmo ciclo, mas e você? Assim, na minha opinião também, eu acho que a gente não vai ter mais os ciclos como a gente teve antes, tá? A questão é que a gente não sabe se ele vai ser mais curto ou mais longo, né? Então acho que essa é a segunda dúvida. A única coisa que a gente sabe é que agora o dinheiro e o mercado ele é muito mais atrelado às coisas tradicionais, né, que a gente tem, e à parte de liquidez. A única coisa que me deixa bastante em dúvida, e isso eu acho muito relevante a gente citar, que apesar disso, apesar das pessoas falarem que não vai ter mais ciclos, etc., é importante a gente levar em consideração que o pessoal que estava no mercado cripto, principalmente no Bitcoin, né, quando chegar nesse período agora, tipo, fechando o ciclo de 4 anos, muito provavelmente esses caras vão vender. Alguns já até... E muitos já venderam. Já Só venderam. de quando eles on-chain, né, eles já estão vendendo já há alguns meses aí, inclusive. A gente já vê claramente, né, os investidores de longo prazo, long-term holders, né, vendendo os ativos. Você tem acompanhado isso, né, Vini? Então, assim, esse comportamento desses players, né, que tem muito capital e geralmente são caras que estão no mercado há muito tempo, ele continua fazendo esse comportamento. A questão é que, depois disso, o que vai acontecer? Tá? Eu acho que essa é a grande dúvida. Eu arrisco, eu compartilho com a tua visão, né? Que acho que o ciclo não vai ser mais o mesmo, mas a gente vai descobrir só... Mas também não quebrou o ciclo, né? Não, se a gente quebrou o ciclo, ele só... A galera de longo prazo eu acho que vai continuar fazendo, né? Mudou um pouco, mas acho que vai ser bem interessante ver o que vai acontecer. Eu, pessoalmente, eu tenho seguido essa estratégia mais conservadora, né? Como a galera, eu imagino que a galera também tá vendo, também fiz uma boa parte de caixa, né? E eu acho que esse é um cenário que a gente tem que garantir os lucros que a gente teve no ciclo, né? Acho que essa é a estratégia mais importante. Um pouquinho bota um pouquinho de dinheiro no bolso, porque tá muito incerto, né? Difícil. Hoje eu realmente acompanho bastante analista cripto, eu tenho também as minhas próprias análises, e eu vejo que ninguém tá muito certo, né? Ninguém tá muito... eu tenho certeza que é assim. E o ciclo tá muito diferente, o padrão, assim, do mercado desse ciclo tá diferente, e o padrão do mercado tradicional também tá diferente. O que faz que as coisas sejam basicamente únicas. Então, eu acho que... Mas também, assim, essa é a graça do mercado, né, gente? Se fosse sempre tudo igual... Fica fácil, e aí todo mundo acerta e não acerta, porque... É isso. Enfim. Então, aproveitando, né, falando da questão
dos ciclos de mercado, o que você acredita... Ganhei mais uma Ganhou. Putz, eu tô fazendo pergunta, eu perco, ó. O que você acha que precisa acontecer, assim, pro mercado cripto? Não tô falando em cripto necessariamente, pode ser em cripto e pode ser no cenário macro. O que precisa acontecer? O que pode ser ativador de um all-time high em 2026? De catalisador, né? Hoje, o principal catalisador que eu vejo faltando e aí eu vou dizer Bitcoin, tá? Porque para altcoin tá muito mais incerto esse cenário, então a gente pode discutir um pouco isso mais pra frente, mas para Bitcoin. Adesão de países, já tá acontecendo por estados, né? Americanos já estão aderindo como reserva, né? Mas tá faltando um grande país relevante falar, olha, Bitcoin agora é nossa reserva mesmo, a gente vai ter de uma maneira mais direta, de maneira né? objetiva, né? Porque tem muito falando, mas agora vamos dizer executando, né? Acho que essa é a melhor palavra. É porque o país executando que vai utilizar Bitcoin como reserva, né? Porque empresa a gente já tem, né? Falta país. Pra mim, teoricamente, esse é o último nível para ser um catalisador, assim... Uma virada de chave. Uma virada de chave pro mercado, né? E aí, isso acontecendo, com certeza vai virar o último patamar do Bitcoin, sendo considerado como reserva, assim como o ouro é hoje. Eu posso até pegar de exemplo aqui dos Estados Unidos, né? Falar, os Estados Unidos têm reserva de Bitcoin, mas ainda tem muita gente que fala, tem reserva porque foi de apreensão lá, do caso não sei o quê, e eles não necessariamente compraram, eles só aceitaram guardar aquilo como reserva. Eu considero sim um belo de um reconhecimento, porque, eles poderiam simplesmente vender, né? Tem a opção. Só que eu acredito que muita gente pode falar, não, eu só vou acreditar que eles querem mesmo quando eles tirarem dinheiro do caixa e comprarem, né? Então, talvez um movimento assim realmente seja uma grande virada de chave pro mercado, né? Nem prestei atenção direito, agora eu tava jogando só. Tá vendo? Ligeiro, né? Presta atenção no jogo que eu tô falando. E me deixa falando sozinho aqui. Olha lá, eu tô errando tudo. Nem pior que eu tô em oitavo lugar. Eu tô em nono. Acabei de acertar alguém. Acertei mais um. Eu vou te falar, nossa, faz tempo que eu não jogava Mario Kart, é tão legal. Tem aquela versão Battle ainda eu não... Acho que tem. Do balãozinho. Que você fica numa tela ali, um acertando o outro. Eu acho que tem, eu não testei ainda. Eu não sou jogador de Mario Kart, eu jogo muito pouco. É bom que a gente nem lembra o que a gente tá falando mais. Não lembro, gente. Eu não lembro mais. Eu já esqueci, eu tô intertido. Eu tô tentando não ficar em último. E eu não lembro. É o foco na corrida. Eu não lembro nem o que eu perguntei pra ele. Eu esqueci totalmente o que a gente tava falando. Fiquei em primeiro ainda! Passei ele na linha de chegada. Não, eu quero que isso daqui esteja em destaque. Esquece as perguntas. Bota aqui minha ultrapassagem na linha de chegada. Por favor, editora. Bote isso na linha de chegada. Não, eu até esqueci o que eu tava falando. Mas era... Uma das minhas perguntas... Essa é a parte legal desse quadro, né, Vini? Tá vendo? A gente esquece que a gente tava falando. Mas vamos lá, eu vou até puxar aqui mais uma pergunta, que uma das minhas dúvidas você já meio que respondeu, né? Que altcoin não virou lenda, alt-season, né? Agora só vai ser de uma maneira diferente. Eu vou aproveitar que você já trouxe essa posição e eu vou perguntar pra você, como investidor, o que você tá olhando? Quais segmentos do mercado você tá olhando que você acha que é interessante acompanhar? Dentro do mercado cripto mesmo. Hoje, dentro do mercado cripto, pra mim, assim, acho que é uma certeza DeFi, tá? Vocês têm acompanhado bastante parte de stablecoins, né? Tem crescido muito a parte de utilização de stablecoins. Acho que é o grande case do mercado desse ciclo. E utilização de DeFi, né? Os grandes funcionários já perceberam que de fato tem vantagem, assim. A questão é a gente tentar entender o quanto que os tokens dos projetos são importantes, tá? Então é aí que vai estar a chave. A partir do momento que a gente encontrar os projetos DeFi que tem os tokens com importância prática e absorvam valor, utilidade, eu acho que é aí que a gente vai encontrar o ouro do mercado. Então hoje o principal setor assim para mim é DeFi, tá? Então eu acho que é onde a gente tem que olhar. Exemplo de projeto que a gente vê bem interessante, né, trazendo valor, vocês podem ver que é a Hyperliquid. E tem a Aster também, que é um projeto menor, meio que concorrente, né? Menos estruturado, mas no mesmo segmento, vai. É que a Hyperliquid, eu acho ela tão absurdamente bem estruturada, porque além de fazer a parte de derivativos, etc., ela também é um ecossistema por si só. Entendi. E eu acho que nisso, lá na frente, ela vai ter bastante vantagem, assim, sabe? Eles estão chegando muito, assim, eles estão um passo à frente, eu acho, no mercado de DeFi. E é esse tipo de projeto que a gente tem que ficar de olho pra aumentar a posição, dependendo quando a gente estiver num bear market. E você tocou num ponto muito importante, né? Que às vezes a gente vê, tem token que valoriza por narrativa, não por utilidade. Por narrativa, geralmente é uma valorização não sólida, sobe e desce por especulação. E você tocou num ponto muito importante, né? Avaliar os projetos,
projetos que conseguem pegar uma narrativa de sucesso, que você falou de DeFi, mas que agrega um valor ao token. Porque não adianta o projeto ser o melhor do mundo se o projeto não agrega valor ao token dele. E aí você vai comprar o token que, pô, beleza, o projeto é bom, mas e o token? Dentro desse projeto serve para quê? Tem algum sistema de queima com as taxas do projeto? Tem alguma coisa que agregue valor para o token, né? E é isso. E aí, quando eu falei pra você, né, que a gente vai ter o ciclo de maior limpeza no mercado, porque de fato, vocês vão perceber que a grande parte do projeto, cara, tem token por quê? Não precisa de Pra token. nada. Não serve pra nada. Pra vender É pra só nós. pra vender, e a gente compra caro e eles venderem, enfim, na nossa cabeça. Pra eles né? fazerem valuation Valuations inflados e a gente perder dinheiro, tá? Então, esse é o grande desafio, acho que no mercado cripto agora, com os... Boa. Ai, caramba, perdi posição aqui. Eu tô em primeiro, mas eu nem sei porque eu tô em primeiro, porque eu tô E só errando. E aí, eu até esqueci de novo o que ia falar, mas eu lembrei agora. Esse é o grande desafio desse ciclo, que a gente tem que conseguir identificar os projetos que tem token com utilidade e os que não tem. Basicamente é isso. E a gente tem que começar a ver, né? Igual você falou. Quase me derrubaram na linha de chegada. Quase. A gente vai passar pelo menos mais um aqui, né? Não deu. Então, Tá vendo? Isso acontece quando eu falo demais, gente. é. Eu falo menos. Não, é estratégia, tem que fazer a pergunta. Não, agora eu fui bem. Negócio Eu foi tô em bem. primeiro por enquanto Foi nesse terceiro. campeonato, tem mais uma corrida, mas... Vamos lá. Eu vou buscar o Vini, gente. Estão torcendo por quem? Eu Fala queria aí. fazer uma dinâmica com você. Dinâmica partida rápida, né? Jogo rápido. Perguntas rápidas, respostas mais rápidas ainda. Tá bom. Não pode pensar muito, só tem que responder. Fechou? Combinado. Então vamos lá. Se você pudesse comprar uma criptomoeda, Bitcoin ou Ethereum, Bitcoin. investir em cripto ou investir no mercado tradicional? Cripto, com certeza. XRP, compra ou joga fora? Joga fora. Porcaria. Vamos lá. Jogos Web3 morreram ou só precisam de tempo? Tempo. Esse é um case que eu ainda continuo até hoje. E, cara, eu vou falar porque a gente tá nesse mercado, né? A gente precisa falar um pouquinho mais de carinho desse tema. Aquele lema de jogos Web3, que igual, tipo, Pay to Win que a gente tinha, etc. Gente, morreu, tá? Lembra que vão ser jogos divertidos, utilizando tecnologia. O produto vai ser o blockchain. jogo, não a economia, né? Exato. O produto vai Boa. ser o jogo na economia e é isso que a gente vai ter. Criptomoeda de inteligência artificial. Aqui, criptomoeda de inteligência artificial ou de RWA? RWA. O mercado de RWA, gente, vai crescer muito, tem muita oportunidade. Inclusive, esse é um dos pontos do projeto que a gente tá trabalhando agora. Acho que tem muita coisa. Antes de eu começar a interessante. pedir um spoiler desse projeto aí, se você puder também, vai que não pode, né, gente? Algumas coisas, Ah, tá? vamos lá. Outras não. Eu queria que você explicasse. Tá, você falou, né? E assim, muita gente já vê como é que é. Todo dia tem muita informação sobre como stablecoins tá sendo colocada como a próxima narrativa de sucesso. Mas muita gente olha pra stablecoin e fala, pô, mas não é só a moeda que eu tô usando pra trocar na corretora? Por que tem tanto sucesso assim? Por que ela pode ser tão boa? Então eu queria que você falasse pra gente um pouquinho de um contexto mais amplo, né, de Legal. stablecoin. Vamos falar. Cara, stablecoin é um case muito bacana, porque Obrigado, vocês vão entender que stablecoin, no final das contas, não é só dólar digital, né? Stablecoin hoje, basicamente, é o meio que a saída do governo americano para conseguir ter demanda ainda pro dólar deles no mercado tradicional. Você já ouviu falar sobre isso, né? E eu concordo plenamente. Mas Muita explica gente, pra gente muita por gente que não sabe isso. disso, que no final das Eu contas... achei uma jogada absurda isso. mas- É muito legal, porque o mercado de stablecoins, basicamente as empresas, né, que Tokenizam, geram né? e tokenizam, né, os dólares, eles têm títulos do governo americanos, né, pra gerar o stablecoin. E basicamente é assim que eles lucram, eles te geram o stablecoin. Tem os títulos do governo americano que rendem, né? Hoje aí 4,5%, 4% ao ano, né? E basicamente esse é um mercado absurdamente grande, onde as stablecoins se tornaram um dos maiores detentores de títulos do governo americanos que existem, tipo, assim, rivalizando com países, entendeu? E esse é um mercado absurdamente multibilionário que stablecoin veio pra ficar. Você percebe que antes você falou, poxa, mercado cripto e tal, etc. Sim. De repente eles mudaram a postura deles muito por causa dos stablecoins. Então acho que é isso que é o grande game changer pro mercado cripto. E stablecoins aí veio pra ficar porque tem apoio do governo americano agora. Pô, não, mas explica pra gente como o governo americano ele usa stablecoins agora a seu favor, né? Primeiro que possibilitou isso foi a lei... Como é o nome da lei?
É lei... a lei das stablecoins do Trump. Eu não lembro o nome. Eu esqueci o nome da lei agora, mas é uma lei recente. Sim, recente. Que até a Circle colocou o STC dentro, seguindo as normas, né? Eu tô pensando aqui, tem um nome, tá na ponta da língua, mas não sai. Mas explica pra gente qual o benefício do governo dos Estados Unidos com as stablecoins? Basicamente, né, com as stablecoins, o governo americano, eles têm maior liquidez pro dólar deles, pro mundo todo. Então, basicamente, as pessoas, né, que usam dólar, etc. agora, com stablecoins tem muito mais fácil o pagamento digital, e quem tava pretendendo, né, lá na frente deixar de utilizar o dólar para pagamentos, com a adoção do mercado cripto e blockchain, que é a tecnologia mais avançada que a gente tem na parte de pagamento, que todo mundo tá percebendo isso, vai começar a ir para a opção, né, pro caminho mais seguro, que são as stablecoins. E isso vai gerar todo um ciclo de adoção que agora o governo americano basicamente vai se beneficiar disso. E como vocês sabem, o país que domina, né, a moeda, o câmbio global, né, hoje os Estados Unidos, eles querem manter essa dominação porque é vantajoso para eles. É uma linha de... tem duas vantagens, eu vejo nisso, né? Porque, primeiro, eles aumentam a dominação deles com o dólar como moeda global e ainda exige que as stablecoins tenham dinheiro no tesouro meio que financiando os Estados Unidos. Então, é uma jogada... E ainda genial, fala, não é uma CBDC, não é uma moeda dos Estados Unidos. A gente só regulamentou aqui e ainda tirou deles da reta. E uma jogada muito boa. E basicamente gera uma demanda que eles não esperavam antes. Exato. Né? É uma demanda adicional do mercado mundial, né, de dólar. Então... Só pra concluir, tá, galera? Fiquei em primeiro desse. Aí os melhores momentos. Fiquei em primeiro, ele ficou em terceiro, eu acho. Falando aqui, não presta atenção. mas foi bem bacana. Então tem muita coisa no mercado cripto que dá pra gente aproveitar ainda, né? Então, você não acredita que agora é um bear market? Não, eu acredito que a gente vai ter um bear market agora, tá? Não vou dizer, eu acredito que a gente vai ter um bear market. Assim, vamos dizer que as probabilidades são muito mais pro bear market do que mas igual ao que tivemos no passado? Tipo, ou só um mercado mais frio, ou realmente Cara, eu vou te falar agressivas? que essa é uma dúvida que eu tenho, mas eu tendo a dizer que no longo prazo a volatilidade tende a diminuir. Mais dinheiro, menor volatilidade. Okay. Então eu acho que a gente vai acontecer. O que não quer dizer que vai ser um bear market doído, assim, sabe? Então... Qualquer um é doído pra gente, Pois é. Sofre bastante. E eu acho que o trigger desse bear market pode ser justamente as empresas que têm Bitcoin em caixa. Principalmente alavancadas, via MicroStrategy. Então, eu acho que esse é o grande porque risco se desse um dia mercado. Eles venderem, o mercado inteiro vai... Não o mercado inteiro, mas muita gente vai vender. Mas pelo que eu vi, na última queda já tirou a alavancagem de muita gente. Já, né? Não sei da MicroStrategy não, porque a alavancagem dela é um pouco diferente, né? Não é num book de ofertas, enfim. Mas se ela vender, eu também penso que pode ser realmente um mercado muito triste, assim. Muito triste pra gente, porque, pô, vai... Por outro lado, né, quando a gente vê que chegou no momento onde praticamente todas as empresas venderam, é o momento de comprar. Então, assim, a tese de longo prazo do Bitcoin, acho que continua intacta. Assim, tem uma frase que eu vi, eu tenho quase certeza que foi o Vitor Alfa, que eu inclusive vou convidar ele. Mandar um abraço pro Vitor. Eu já convidei ele provavelmente vai vir quando ele puder, né? Mas o convite foi feito. E eu gravei aquela frase. Ele falou, pra que você quer que o Bitcoin suba se você ainda não tem? Não é exatamente a frase, mas se você ainda não tem a quantidade de Bitcoin que você quer. É isso, Vini. Porque se o Bitcoin valoriza, você vai comprar menos. Então, se você acredita que ele vai valorizar no futuro, ele ficando mais barato é bom pra gente, né? Tem uma oportunidade melhor de ficar mais barato. Tudo bem que a gente não fica 100% confortável, mas é uma oportunidade de comprar mais barato, né? Então, eu achei bem legal. Mas, se você não tem a quantidade que você quer, não tem por que você querer que ele suba. Concordo, total. Senão você vai pagar mais caro. Eu achei isso maravilhoso, eu gostei dessa frase. Eu tenho quase certeza que foi ele. E quando ele vir aqui, a gente pergunta pra ele se ele escutou em algum lugar ou se ele tirou da cabeça dele. Pode ser da cabeça dele, mas eu gostei bastante. E agora, Laura, vamos agora pra nossa última dinâmica. Essa aqui é mais simples. Aqui no quadro eu tô fazendo uma dinâmica para beneficiar quem acompanha. Eu peço pro convidado escolher uma criptomoeda que esteja listada na Binance, qualquer uma. Pode ser alto risco, pouco risco. O convidado escolhe. Eu vou comprar R$50 dessa moeda na data de publicação, né, desse episódio. E cada convidado vai falar uma e eu tô juntando isso numa cesta. No final eu vou sortear essa cesta completa para quem acompanha. Então vai ter uma dinâmica ali para a pessoa conseguir participar desse sorteio. Tem que acompanhar os episódios
episódios para você não perder tempo na participação, né? Então fiquem ligados aí que eu vou explicar com mais calma, fiquem ligados nas redes sociais também. Então eu quero que você escolha a moeda. Eu vou sortear a sexta no final pra galera. Legal. Eu vou, pra não falar Bitcoin, eu vou falar Solana. E os indicadores Solana estão continuando muito bons. Você vê que bateu muito o indicador do Ethereum. Ethereum ainda tem algumas dúvidas como vai rolar as mudanças do projeto, né? E Solana eu vejo que tá com uma liderança bem sólida e os indicadores on-chain estão bem interessantes. Solana sempre entra nas minhas cestas. Eu faço alguns vídeos às vezes dando uma ideia de uma cesta inicial pra pessoa. Solana entra, Ethereum entra, porque ainda tá um pouco assim, mas é difícil tirar quem tá lá em cima. Bitcoin com certeza. Mas eu quero até saber a sua opinião. Algumas pessoas não gostam dela, mas eu sempre coloco e tem dado certo, é BNB. Não, Vinícius... E BNB eu acho interessante que ela é um ativo que ela se dá muito bem no período de bear market, né? Bem, o mercado cripto cresce. Quem que cresce? Corretoras. Quem agrega valor pra BNB? Eu não tô falando que é da Binance, tá, gente? São projetos separados. Mas a Binance coloca muita função que agrega valor para a BNB. Então, na minha cabeça, se o mercado cresce, as corretoras crescem, talvez as moedas de corretora que a corretora consegue agregar valor, cresce. Não é uma dica, mas se vocês repararem nos meus vídeos, eu sempre tenho um pouquinho de BNB. E tem dado certo para mim. Legal. Mas tem gente que não gosta. Não, é de corretora, eu não gosto. Não, mas BNB beleza. Eu vou te falar. Cara, BNB eu tenho até uma história interessante, porque eu lembro que eu fui acho que um dos primeiros clientes da Binance quando teve no Brasil. Que lançou em 2017, acho que foi a Binance, né? No Brasil, 19. 17. Não, desculpa, lá fora. 17. Lá fora, 2017, né? E, cara, eu lembro quando eu comprei BNB e valia menos de $1. Caraca. E eu comprei só pra bater as taxas. Eu também. E depois eu fui e falei, cara... Eu comprei só pra mexer com NFT. Eu não devia ter batido as taxas com o BNB. Era melhor ter guardado mais, entendeu? Boa. E eu lembro muito disso, que ficou registrado. E foi o ativo quando teve o primeiro bear market, depois de 2017, onde eu mais ganhei dinheiro. Caraca. Onde eu mais investi. Porque eu lembro que no bear market de 2018, o BNB continuou muito forte com todo o mercado. Mas é aquilo que tava real. Então, porque é aquilo, eu acho que agregar eu gosto, valor. tá? Eu não acho ruim, não. Eu gosto. Ok, mas não coloco ele no mesmo nicho, assim, de outras criptos que buscam um pouco mais de descentralização e tal, a gente sabe. Mas eu acho que eu gosto. Estilos diferentes. Sim. Se eu perguntar, vai estar vivo? Vai estar vivo lá na frente. Eu acho. Mas vamos lá. Pra gente encerrar aqui, a gente fechou mais um campeonato. Eu vou pedir pra você deixar uma mensagem, você pode falar o que você quiser, pra pessoa que ela já é investidora. Não pra quem tá começando, mas pra quem tá no mercado, entrou, deu o seu primeiro passinho, mas tá completamente perdido. Sei lá, começou gente falando que vai subir, gente falando que vai cair. Que mensagem você podia mandar pra essa pessoa? O que eu falo pra pessoa assim, gente, não desiste do mercado cripto, tá? Porque pra mim é o mercado com maior simetria que a gente tem no momento. Vocês vão perceber que praticamente acho que vamos dizer que acho que é o caminho do futuro, principalmente para os jovens. Tem muita oportunidade aí. E não desistam de estudar. Gente, não vai ficar seguindo diquinha de qualquer pessoa. Estudem. Ele ia falar, não vai ficar seguindo diquinha de youtuber, mas ele sabe que eu sou youtuber, ele ficou meio assim. Eu troquei a Mas palavra. não siga não. Eu coloco lá, faça sonar. Mas o Vini é diferente, né? Porque ele fala para as pessoas estudarem. Então, seguem de bons youtubers. Bom, na verdade, eu até evito, né, falar, faz isso. Falar, eu faço assim e tal. Porque eu concordo, a pessoa tem que estudar, ela tem que ver o que é o perfil dela. Tem gente que o perfil é altcoin. Enquanto a pessoa que se identifica, enfim. E ela tem que, assim, estuda. Vai cair, vai tropeçar, vai se machucar, vai perder dinheiro. Mas começa pequeno, né? Quando for perder dinheiro, perde pouco, né? Boa. E depois, com o tempo, à medida que você vai ganhando maturidade, experiência, conhecimento, você começa a investir um pouco mais. Boa. Acho que essa é a principal dica pra você passar por coisa. Então, estudem, gente, por favor. E não desistam do mercado. Bom, eu acho que não desistir do mercado é uma ótima. Principalmente se vier um bear market, não desista. A gente não desistiu. Porque o melhor momento pra estudar é no bear market, tá, gente? Isso eu falo pra todo mundo. Pior que é verdade. É o melhor momento, é onde estão as melhores oportunidades. Geralmente o pessoal vem no fim do ciclo, enfim, e depois tá no final da festa e fala, poxa, que mercado Fiquei ruim, de fora. Não, é pior que quando sobe, fiquei então, de fora. Se for estudar, e não deixe pra depois, começa agora, tá? Isso aí. E acompanhem os nossos próximos episódios. Mas calma aí que eu tenho mais uma pergunta pra ele. Ele tá achando que eu ia deixar ele embora sem falar o que ele tá fazendo agora. Ele Poxa, achou. Vini, olha, eu achei que você não Não. ia fazer pergunta. Eu achei que ia escapar dessa. Não, você tem que falar pra gente o que você tá fazendo agora. Mas vamos lá, eu sei que tô um pouco O sumido, que você né? pode falar Eu pra estou gente. sumido. E Deixa- também fala as suas redes sociais, se a pessoa quiser acompanhar isso. Eu nem tenho rede social, mas sabe direito disso, né? Caraca. Eu tô lembrando aqui, eu nem sei o que eu vou passar aqui agora, É. mas eu vou passar. Mas, enfim, quem quiser me seguir, Laurinada nas redes sociais, tá? Hoje, continuo no mercado cripto, tá? O Vini sabe, cara, eu não consigo largar esse mercado, é minha paixão. Eu sempre quis buildar, sempre quis produzir alguma coisa, estou trabalhando num projeto que chama Oxus Finance. Inclusive, a gente trabalha com stablecoins também. Se você já faz parte de remessa tipo Wise da vida, a gente faz isso, a gente transforma
seu dinheiro em reais em stables, depois você pode mandar para dólar lá fora. E também o inverso, tá? Trazer dólar para reais. E a grande vantagem disso sem pagar IOF. Então, se você não quer pagar classe taxa IOF, enfim, a gente tá fazendo esse projeto. Esse é só o início do projeto, Legal. tá? Tem uma coisa muito maior por trás, a gente vai fazer várias outras coisas, Eu mas vou isso dar a gente uma- deixa mais pra frente. E detalhe, vou colocar uma informação aqui pra vocês verem também. Quem tá com a gente é o Casta, né? Boa. Rafael Castaneda. Vou te pedir pra você fazer alguma coisa. Mas continua. E também tem o Felipe Coruja, quem conhece Top também, demais. tá com a gente no Coruja. projeto. Então, assim, a gente tá com um mega time montado. É um projeto muito sério, né? A gente vê bastante potencial nele. Enfim, vocês vão ver mais novidades. Procurem Oxus Boa. Finance, é um projeto que a gente tá buildando. Boa, eu vou deixar os links das redes sociais do Lauro aí na descrição, as que ele me mandar, né? Vamos ver se ele vai mandar, que ele falou que tá meio off das redes ali. Vou mandar. Pô, eu acho que essa ferramenta pode ser muito interessante e com certeza eu vou utilizar se vocês colocarem uma maneira de eu receber do YouTube sem pagar as taxas absurdas das plataformas que transformam em dólar pra real. Podemos avaliar. Eu acho que dá, hein? Eu acho que dá. Eu faço até publi se vocês fizerem essa função aí. Eu já tá aqui, ó, já tô falando. Eu pagando Já tô menos registrando a taxa. funcionalidade aqui, Oi. hein, ó. Se eu pagar menos taxa, bora. Eu acho que é uma dor de muita gente. E ó, eu vou né? te falar, gente, a gente promete ter as maiores taxas do mercado, tá? Boa. Vamos bater praticamente todas as taxas do mercado, isso é certeza. Como é o nome? Oxus Finance. E já tem alguma coisa pra Já tem galera. site, o produto tá em beta e logo em seguida, acho que Legal. muito breve a gente vai Se ele liberar me pra mandar o galera site, testar. também vou Tá. deixar aí na descrição. Mas é isso, Lauro. Muito Obrigado obrigado. pelo convite. Pô, foi Foi muito legal bom. demais. Me A gameplay diverti foi muito. maravilhosa. Esquecemos direto do assunto, porque, cara, Não e tem eu vou como, te galera. falar, pegou assim, tipo, numa parte minha, assim, de jogar Mario Kart, eu gostava muito. Trouxe e um amor de veio, volta ali. veio. Mas é legal. Eu fazia tempo que não tava jogando, mas eu gostei desse quadro. Eu acho que talvez tenha sido uma desculpa pra mim jogar mais videogame, né? Fazer um quadro falando com as pessoas jogando. Mas é isso, galera. Queria agradecer a todo mundo que tá assistindo, Valeu, todo mundo gente. que deixou o like aí embaixo. Não se esqueça de acompanhar também os próximos episódios, porque nós vamos ter ali um sorteio da temporada. No último episódio a gente vai organizar e postar pra vocês. Certo, galera? Obrigado, valeu. Valeu. E até a próxima. Tchau, tchau.